Olá, Pai do Senhor, aos irmãos que nos assistem, que é o irmão Daniel, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Paracuru, município do Ceará. E estamos gravando esse vídeo para darmos continuidade às lições bíblicas deste segundo trimestre, que estamos tratando da Igreja Eleita. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos levando mais um pouco da Palavra de Deus àqueles que gostam, aqueles que desejam se aprofundar ainda mais nas Santas Escrituras. E é com muita honra e com muita alegria que nós temos hoje, para nos ajudar aqui nessa lição 8, o pastor Marcos Ferreira Bastos. Desde já quero agradecer aqui ao pastor por essa alegria, essa honra de estar aqui nos ajudando nessa lição. Amém. A paz do Senhor, irmão Daniel, a paz do Senhor a todos os amados irmãos e a todos quantos forem alcançados por esse momento, por esse trabalho de escola bíblica que será realizada esta aula, a 8ª aula, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E eu quero dizer, irmão Daniel, que na verdade a honra é minha, como soldado de Cristo, estamos sempre à disposição, não apenas para esse momento, como para outros trabalhos que porventura sejam realizados no campo do jardim, na obra do Senhor. Obrigado, pastor. E amados irmãos, antes de nós começarmos aqui a dar continuidade às lições bíblicas, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, AD Jardim. Se inscreve no canal, divulgue, procure também nos ajudar nessa divulgação de levar a palavra de Deus às pessoas que gostam, e aqueles que necessitam de ouvir uma palavra edificante, uma palavra que venha trazer vida para as suas vidas, que às vezes muitas as pessoas andam nesses momentos tristes e quando escutam uma palavra edificante, cria vida. A palavra de Deus, ela justamente tem esse objetivo de trazer vida àqueles que não têm vida. E para darmos continuidade à lição, nós vamos recapitular um pouco o que nós aprendemos na lição 7, que falou muito aos nossos corações sobre a reconciliação que Cristo trouxe para os povos, reconciliando o homem com Deus. E aprendemos muito nessas lições anteriores, porque Deus ele trouxe dos seus mistérios através de um povo escolhido, um povo específico, que era os judeus, e os demais povos eles tiveram o seu codinome, os seus nomes, conhecido como gentios. E houve também ali uma criação, foi criada uma inimizade entre os judeus e os gentios. Ou seja, pastor, a gente aprendeu nas lições anteriores que houve duas barreiras, entre o homem e Deus, e o homem e o próprio homem, que foi criado duas barreiras. E na lição 7 aprendemos que Cristo ele quebrou as duas barreiras, tanto a vertical, que foi criada entre homem e homem, e a horizontal, que foi criada entre homem e Deus. Trouxe essa reconciliação, graças a Deus por isso. E ele, quando teve a sua missão cumprida, Jesus, ele uniu esses dois povos que eram inimigos, judeus e gentios, e tornou um povo só, que agora nós conhecemos como a igreja. Nós lemos até um texto muito importante, que tanto faz se for um judeu, ou um grego, ou um gentio, se aqueles que estão crendo na reconciliação em Cristo Jesus, esse agora se torna igreja. E hoje nós vamos aprender, esta igreja, ela foi edificada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a lição 8. E ela traz como textuário, escrito assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, escrito em Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja,
que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está escrita em Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22, e também em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O pastor Marcos, logo nessa leitura bíblica, já nos dá um panorama completo do que seria uma igreja edificada na rocha, que é Jesus Cristo, né? Então, acho que não vamos ter muitas dificuldades em levar a nossa lição nesse pensamento, né? Que realmente Jesus Cristo, ele é a rocha, que é a base da igreja, né? Com certeza, o nosso comentarista, pastor, autor das lições, ele nos traz esse texto como base para este ensinamento, e bem escolhido o texto, não sobra nenhuma dúvida, já fica bastante claro pela própria leitura do que nós vamos tratar, de como a igreja de fato está edificada, em quem, como está edificada. A partir desta leitura, a gente já entende que a edificação foi tão bem feita, graças a Deus, que ela resiste até hoje e resistirá pela eternidade como igreja santa, firme e poderosa no Senhor Jesus. Graças a Deus, né, pastor, por isso? Amém. Meus irmãos, dando continuidade à lição, nós aprendemos aqui que Jesus Cristo, ele nos traz a certeza sobre a sua posição na igreja. Além de ele nos reconciliar, de fazer sua obra salvífica, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, além de unir os povos em um só igreja, vemos aqui que ele não nos deixou abandonados. Ele nos dá uma firme certeza de que esta igreja, ela se tornou-se aquele povo escolhido por Deus. Daí o tema do trimestre, né? A igreja eleita. E vimos aqui que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai nos explicar muito bem o que seria este fundamento, né? Pastor, logo na introdução aqui eu entendo que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação de um edifício, né? E nós sabemos que o edifício ele não se constrói assim de um dia, né, para o outro, um dia, né? Por mais que a tecnologia esteja avançada, existe ali uns cálculos, né? Existe construções que tem que ser bem, né, planejada para quando esse edifício ser levantado, ele tem uma base firme para sustentar a sua altura, né? Vamos dizer assim. O apóstolo Paulo que ele faz uma comparação da igreja, né, com um edifício que foi construído e que Jesus Cristo ele traz como a pedra principal. Vamos dizer assim, pastor, que se esse edifício fosse construído, né, com filosofias humanas, se esse edifício
fosse construído como as ideias, como vinha sendo construída nos tempos de Jesus Cristo, né? Os homens tomaram para si e tiveram assim um exclusivismo, como até o autor da revista fala, o comentarista, um exclusivismo de que eles eram um povo escolhido e eles eram, digamos, os maiorais dos demais povos, e estavam construindo o seu edifício. Jesus Cristo aqui na leitura bíblica, ele já fala sobre esse edifício, essa casa construída na areia. Como é que nós podemos entender, pastor, sobre o que Paulo quer nos dizer em Efésios sobre construir a nossa casa na rocha, em Jesus Cristo? Como é que a gente poderia entender, nossos que nos assistem, entender assim, como é que eu posso ser uma igreja, mas eu tenho que ter a consciência de estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo? A igreja, nós precisamos entendê-la na visão humana e na visão divina. Na visão humana, entende-se igreja meramente como algo institucionalizado, criado, normatizado, é composto, tem leis para isso, tem o povo, tem um pastor, tem um líder. Essa é a igreja na visão humana. Na visão de Deus, na visão espiritual, nós podemos até entender pela palavra que isso já era um projeto de Deus para o futuro, que até os dias dos próprios apóstolos, os dias de João Batista, posterior aos dias do último profeta que a gente vê, Malaquias, pelo menos na sequência bíblica, né, do Velho Testamento, eles não compreendiam como é que seria essa estrutura, como é que seria esse povo, como é que seria isso. Então, Israel, de João Batista para trás, Malaquias, até Adão, não se tinha uma noção de igreja. Israel foi composto povo eleito, povo de Deus, que deveria ser a igreja do Velho Testamento, que anunciaria a Deus às demais nações. Eles perderam essa condição, perderam esse foco, perderam essa visão e perderam a autoridade de pregar o Deus deles, porque eles se desviaram de Deus. Jesus vem reconstruir essa estrutura que os judeus não entenderam, que os judeus não exerceram, que os judeus não conseguiram construir, porque eles sempre confundiram o povo de Deus em frequentar um templo. O templo, eles tinham o templo como a referência do Deus que eles tinham. Deus estava lá no templo, Deus era a proteção, Deus era a segurança. Então eles confundiram muito isso. O Senhor Jesus chega com o Evangelho, com as boas novas, com a nova aliança de Deus para com os homens. E passa 3 anos e meio na vida terrena que ele teve aqui, construindo esta igreja, no modo humano, juntando pessoas, mas na concepção do Pai, na concepção de Deus, trazendo o espiritual para dentro da cabeça dessas pessoas, a partir dos seus discípulos que lhe acompanharam nesses 3 anos e meio. Jesus forma uma igreja, instituição humana, junção de pessoas, grupo de pessoas em prol de um objetivo, né? De seguir a Cristo. Por isso que foram tratados como os cristãos, e até hoje são tratados. Mas Jesus queria trazer acima dessa junção, ou passar para eles uma importância maior do que a mera junção deles como igreja humana, como junção de pessoas, trazer o espiritual de Deus, o caráter de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, porque a igreja cumpriria aquilo que Israel não cumpriu, a missão de levar Deus e a salvação à humanidade, às pessoas. Daí a gente vai caminhar aqui pela aula. Eu creio que tem uma das perguntas relacionadas a isso, que Deus, ele não poderia estar confinado a paredes, a estrutura de concreto, até mesmo a arca, aquela caixa de madeira com os 10 mandamentos lá, né, o bordão.
né, de Arão. Não, Deus não poderia estar confinado àquela condição ali. Uma parte da glória de Deus estava ali se revelando todos os dias no meio do povo de Deus. Se revelou quando Salomão construiu o templo, né, se revelou no tabernáculo. Porém, Deus não estava confinado àquilo ali. Através do povo, da consagração do povo, da espiritualidade do povo, daquele povo de fato convertido ao Deus deles, ao Deus Salvador deles, eles transmitiriam essa mensagem aos demais, seriam testemunhas vivas do Deus vivo aqui na terra. Porém, falharam, né? E aí é uma outra questão que a gente não vai entrar no mérito, mas Jesus veio reconstruir essa estrutura. E agora não mais na exclusividade de um povo só pregando o reino de Deus aos homens, mas agora todos os povos poderiam fazer parte deste grupo seleto de salvos que iriam pregar o Evangelho por todas as partes. Cristo então se tornou a base, é por isso que ele é a base, né, dessa construção, porque ele mesmo construiu. E os apóstolos construíram sobre essa base. O pastor Marcos explicou bem aqui a situação do povo judeu no passado, né? E o ponto 1 ele trata justamente sobre isso, né? O edifício espiritual, né? Nós vemos aqui no ponto 1, amados irmãos, que os judeus, como o pastor Marcos bem explicou, eles tinham o templo como um lugar especial. Uma pergunta que eu faço ao pastor Marcos, que a gente respondesse, era: qual é a importância, pastor Marcos, você vê que os judeus tinham no templo? Porque a gente vê algumas passagens na Bíblia muito bem específicas sobre a conversa de Jesus, em João capítulo 4, entre ele e a mulher samaritana, né? Que eles tinham que adorar no monte Gerazim, e enquanto os judeus, né, eles eram, vamos dizer, parentes, mas eles adoravam em Jerusalém. Então, para eles, os judeus eram os detentores do templo. Então, ali, a única adoração que valia para eles era dentro do templo em Jerusalém, e a povo samaritano era lá no monte, né? O pastor pode explicar para a gente o que eles viam, né, de tão importante no templo? Foi muito significante a estrutura do templo, irmão Daniel e Márcio, para os judeus. Não apenas pela mega estrutura que Salomão, seguindo o projeto do pai Davi, permitido por Deus, com toda a pompa, né, com toda a autoridade que Salomão e sabedoria, né, ele tinha autoridade e sabedoria naquele momento, os melhores artífices do mundo. Quem era? Né? Uma obra, acho que Faraó teve inveja. Os faraós do Egito e outros reis invejavam uma coisa daquela. Quem conhece a estrutura do templo, a original principalmente, sabe uma das grandes maravilhas do mundo. Então aquilo era muito representativo para eles, no sentido da estrutura, do poder religioso. Salomão estava ali, né? Ali havia Israel era o povo da promessa que Deus havia feito a Abraão. Eles tinham Abraão como pai, uma base singular. Nós somos o povo que Deus chamou para ser o povo dele na terra. Imagina o orgulho, humanamente falando, que isso deve gerar no coração de uma pessoa. Mas Deus fez uma promessa ao meu pai Abraão. Sou descendência dele, promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa de possessão de uma terra boa, de produção, de tudo, e de que ele vai estar em nosso meio. Tudo isso parece se concretizar com a construção do templo. O templo é construído com a aprovação de Deus, com a revelação da glória de Deus na inauguração, em que Deus se revela ali, a fumaça, e ali os sacerdotes caem, é uma glória tremenda. Deus dispensa do céu ali a sua presença, um pouco dela, da sua glória, né? Porque a gente precisa entender que Deus nunca deixou o seu trono. Deus está no trono, mas um olhar, um pensar dele, o sopro de Deus
O desejo em que uma gota da sua glória chegue em um templo como esse que nós estamos aqui, ou no grande templo de Salomão, como foi naquele momento, uma gota da sua glória já causaria um grande estrondo. Então Deus se revela ali. É notório, todos sabem, a notícia se espalha pelo mundo da época. Os judeus tinham um templo como um lugar de segurança, de proteção. Tanto que quando eles estão em pecado, nos dias do profeta Jeremias, eu gosto muito do livro do profeta Jeremias, porque Jeremias ele é aquele profeta que ninguém quer ele na nação, ninguém quer ouvir, nem sua família, nem os sacerdotes, nem reis, príncipes, nem a sociedade, nem ninguém. Mas Jeremias estava dizendo uma coisa: olha, Israel, vocês são descendência de Abraão, tem uma promessa de Deus sobre o povo de Israel. Vocês têm um templo, tem a revelação da glória e da presença de Deus aqui no meio de vocês. Vocês têm reis, vocês têm príncipes, vocês têm uma organização de nação, porém vocês estão afastados de Deus. E nada vale contra mim. Promessa, nem um templo, nem uma organização humana, governamental, estruturada, até mesmo da igreja institucionalizada, se a presença de Deus não mais estiver lá no templo. Então Deus havia se afastado, estava cobrando através do profeta Jeremias, mas eles não entenderam o resultado. Persistiram em seus erros, rejeitaram a mensagem de Deus pelo profeta Jeremias, que a gente vai falar um pouco também sobre a questão da importância dos profetas, velho, novo e na atualidade, assim como os apóstolos também. Está tudo isso aqui no assunto da lição de hoje, a gente não pode atropelar, né? Mas é isso, meu amigo. O povo de Israel tinha o templo como essa referência da presença e da proteção de Deus. Para eles era muito significativo, né? O santuário, né? O templo. Então eu posso entender, pastor Márcio, se eu fosse judeu na época, no caso, né? Se eu quisesse pelo menos sentir um pouco da presença de Deus, eu tinha que ir lá no templo. Mais ou menos por aí, né? A minha importância, se eu sendo judeu e olhar para o templo, que ali estaria a presença de Deus. No caso, na minha casa, eu poderia me ajoelhar e sentir a presença de Deus. Eles tinham a certeza que, por mais que estivesse em qualquer situação, se eles corressem para o templo, eles veriam lá. Além dessa referência do significado, né, para eles do templo, da presença de Deus, da majestade da estrutura, né, que para eles era uma glória, sem dúvida alguma, né, eles tinham também esse sentido de que era lá, que eles poderiam ter seus pecados perdoados, ter o seu contato com Deus através de uma oração, né, através do sacrifício feito. E o templo era praticamente tudo, se resumia no templo, a questão religiosa dos judeus. Então, o círculo religioso deles era voltado só para o templo, na estrutura física do templo. Você vê que até em determinado momento, se não me engano aqui, no cativeiro, se fazia a oração voltado na direção onde se imaginava que estivesse o templo, porque não existia mais. Nabucodonosor, o imperador babilônico, havia mandado destruir o templo, mas estavam lá as ruínas. Então a importância era tão grande que a oração era feita naquela ideia. A posição da pessoa tinha que se ajoelhar na direção do templo, porque era onde Deus estava. Para você ver a questão da religião, como a religião judaica, ela havia se tornado tão formal, né, que perdeu o seu entendimento do que de fato representa a presença de Deus no meio do seu povo. Se bem pensarmos bem, pastor, acredito que não da forma que eles estavam fazendo, né, mas nós hoje, a igreja, devia agir dessa forma, no entendimento correto, né? Levar a nossa vida voltado justamente só para essa parte de agradar a Deus, né? Acredito eu que eles tinham esse pensamento. Você pode encontrar essa referência, irmãos, no Daniel capítulo 3, versículo 10, né? Que ele fazia essas orações voltadas exatamente, o próprio profeta para o Jerusalém, buscando o templo, né?
Dando continuidade à lição, irmãos, nós vemos aqui sobre a importância do santuário, do templo para os judeus, né? E tinham isso, como o pastor Marcos bem explicou, que era um todo para ele, né? Era tudo voltado para o templo. A coisa mais importante, algo mais importante para eles era o templo, né? Eu fico imaginando, pastor, quando eles perderam, né? Perderam o templo, acho que até a esperança, né, de alguns, ou de muitos, ou de vários, ela foi embora. Quase todos, né? Nós encontramos uma esperança ainda, assim, bem viva na Bíblia Sagrada, dos jovens, né, que foram para lá, em cativeiro, e vimos que eles ainda tinham esperança, né? A esperança de que Deus iria levantar novamente e erguer o seu povo. De fato, Jeremias e outros profetas contemporâneos profetizaram, mais especificamente Jeremias, o cativeiro. Mas o mesmo que profetizou o cativeiro, profetizou também a restauração. Então havia uma promessa que Deus, ele é tremendo. Deus, ele anuncia o castigo como julgamento, não julgamento de destruição, mas de restauração, de chamar a atenção, de trazer o seu povo de volta. E pelo julgamento, consertar o que está errado, para depois novamente ele abençoar. Porque é assim que Deus faz. Se a gente traz isso para a prática da vida cristã e espiritual, um vaso rachado não pode conter aquela unção que é derramada sobre ele. Vai vazar, não vai servir. Mas o vaso consertado ou até refeito, ele vai conter e ali vai servir, né? Então Deus é tremendo na sua forma. Sempre restaurado. Eu digo que Deus, ele é bom em tudo que ele faz. Quando ele abençoa e quando ele castiga. Quando ele nos quebra, quando ele nos reforma. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Quando nos ama e quando traz o juízo sobre nós. Deus sempre está tentando nos preservar e nos abençoar nessa forma de tratamento. Graças a Deus que ele sabe de todas as coisas, né? Glória a Deus. Então, pastor, dando continuidade à lição, os judeus, eles tinham essa importância, davam essa importância para o templo, né? Isso. E nós vemos aqui no subtópico 2, o santuário cristão. Então nós vemos aqui uma diferença entre o templo dos judeus, né, que era muito uma parte física, né? E nós agora temos um templo cristão, um santuário cristão, onde Deus, ele, através de Jesus Cristo, reconciliando os povos, né, ele agora nos deu a oportunidade de adorarmos de uma forma, digamos assim, diferente dos judeus, né? Não em um local específico, né, em si, mas Deus, ele nos revela através dessa escritura uma adoração voltada para a espiritualidade, muito mais do que os judeus tinham, como você explicou bem. Agora, uma coisa que eu gostaria que o pastor explicasse aqui, que eu acho interessante, é essa expressão. Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. Como é que a gente pode entender isso nos dias atuais? Porque os judeus, eles tinham como na igreja, no templo lá, feito por mão de homens, ali que Deus iria estar ali para fazer suas adorações, seus sacrifícios, como você explicou. Mas e hoje em dia? Será que eu tenho que ir para a igreja para ter essa adoração verdadeira? Ou posso estar adorando Deus em qualquer lugar que eu esteja, independente do local? Cristo, ele é a nossa adoração. Então, o cristão atualmente, ele tem que entender esse princípio da palavra de Deus, que a adoração, ela não está restrita ao templo. Em todo lugar e em todo tempo nós podemos adorar a Deus. E o principal lugar de adoração deve ser a nossa casa, nosso lar. Porque tudo parte da família. A igreja começa em casa, a sociedade começa em casa. O juiz tem uma família, o presidente tem uma família, o governador tem uma família, o pastor tem uma família.
O crente comum que senta no banco tem uma família. Tudo começa em casa. E a adoração, ela é em todo tempo, em todo lugar. Nós precisamos entender, às vezes nós usamos o termo, vou aproveitar aqui a aula para a gente trazer aqui uma exortação, uma correção sobre isso. Usamos o microfone no púlpito da igreja e dizemos: irmãos, vamos agora adorar a Deus. Mas espera um pouquinho. Não o estávamos adorando antes? Porque a vida de um verdadeiro crente é uma vida de adoração. Ele adora a Deus no trabalho, na sua forma correta de trabalhar. Adora a Deus em casa, na sua forma correta de relacionar-se com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. No trabalho, com o patrão, com os empregados. Se nos relacionamos nesses ambientes, nos nossos trabalhos, no nosso lar, na rua, no trem, no trânsito, dirigindo, se nos relacionamos corretamente, conforme a palavra de Deus, isso é ato de adoração. Então a vida de adoração é uma vida contínua. Quando estamos dormindo, estamos adorando. Se de fato a nossa mente estava focada em Deus, nas coisas de Deus, nós vamos sonhar com as coisas de Deus. Nós vamos estar vendo aquele princípio que Paulo fala aos Filipenses. Se é uma coisa boa, nisso pensai. Se é edificante, nisso pensai. Então a vida de adoração não se restringe ao templo. O templo é um lugar de encontro dos crentes que, ao invés de chegar aqui e pedir tanto, ou às vezes até mendigar a bênção de Deus no templo, vir mais para agradecer, mais para exaltar a grandeza de Deus pelos feitos de Deus, pelo que Ele é, porque Deus é Senhor das nossas vidas todos os dias, irmão Daniel, e em todos os lugares. O templo é só um momento em que a gente se junta para ali agradecer, adorar sim também, estamos em um ato de adoração coletivo, mas no individual nossa vida deve ser uma vida de adoração. Então a igreja, Cristo nos libertou da ideia equivocada de que nós tínhamos que depender sempre do sacerdote para o perdão dos pecados, através de um sacrifício de um animal, né? E ali no templo, unicamente Deus nos ouviria no templo. Parece que para os judeus se restringia a isso. Ainda hoje o judeu acredita, ele vai lá no Muro das Lamentações, que é o que restou do templo, do terceiro templo, né? Que foi reconstruído por Herodes, né? Que ele queria a simpatia dos judeus, então ele fez aquela reforma lá do segundo templo de Zorobabel, né? Do templo de Zorobabel, que não se parecia nem um pouco com o primeiro templo, que era o que Salomão, a pujança que o templo de Salomão tinha. Então ele reconstruiu, isso agradou muito aos judeus, ele queria criar um ambiente de paz e a boa vizinhança, a boa política com eles, né? Então eles estavam muito dependentes daquilo ali, né? Jesus liberta a igreja disso, tira a igreja desse sentido, desse aspecto. E ele disse o que para a mulher samaritana? Né? Vocês oram no monte, outros oram no templo, ou adoram no templo, adoram no monte. Agora vós me adorareis em espírito e em verdade. Em espírito, porque isso tem o sentido vertical da nossa alma estar de fato ligada com o alto, ligada com o trono da graça, ligada com Deus. E em verdade, porque tudo tem que ser de verdade diante de Deus. Não se pode enganar a Deus. Cantar bem, pregar bem, chorar, falar em línguas estranhas, né? Até plantar bananeiro dentro da igreja e achar que isso é adoração, isso é espiritualidade, e que pode enganar a Deus, e que isso de alguma forma possa criar um ambiente bom para com Deus. Não é assim. Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é Espírito, Deus vê o que de fato nós fazemos para Ele. Então, adoração, se a gente trouxer um dia esse tema, a gente tem que trabalhar rico em detalhes, né, para que se entenda o que de fato é adorar a Deus. Então, a nossa vida diária deve ser uma vida de adoração e não devemos esquecer do tempo. Estamos sentindo nesses mais de 60 dias a ausência de estarmos em culto coletivo. A gente estava tão acostumado, isso é tão bom, mas, irmão Daniel,
é até bom para refletirmos a importância de que o templo não é tudo, ele é importante. Mas muito mais importante é cada crente ser o templo e morada do Espírito Santo. Oh, glória. Graças a Deus. Pastor, é uma benção. No subtópico 3, irmãos, a gente vemos a pedra angular. Né? A pedra principal. Para entendermos melhor essa parte, né, de que Jesus Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, temos que observar as construções antigas. Né? A gente observarmos, existia uma parte, né, dessas construções e que era feita, colocada uma pedra, onde dali ela sustentaria o restante, né, da construção. Né? Alguns, né, muitos, né, engenheiros da época, vamos dizer assim, viam essa pedra como a principal, né? Ela sendo mal colocada ou até mesmo não colocada, né, cometeria futuramente uma queda, né, da construção. Né? Resultaria num desastre. Né? E o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, que é a carta que estamos estudando nesse trimestre, ele compara Jesus Cristo como essa pedra, né? Essa pedra de esquina. Falando um pouco sobre pedra, irmãos, me veio à mente aqui um versículo muito interessante, onde Jesus Cristo ele afirma que ele seria a pedra que edificaria a igreja, né? Não é, pastor? Mas às vezes a gente vê pessoas que interpretam meio distorcido essa passagem, né? Onde algumas pessoas afirmam que ali ele dá essa autoridade para Pedro, seu discípulo, né? Que ele seria a pedra, né? Mas ali é um erro, né? Interpretar dessa forma, né? Porque aqui o apóstolo Paulo ele reafirma mais na frente para os Efésios que ele era a base, né? Que ele era a pedra de esquina. Tem muitas pessoas que entendem que ali Pedro até se tornou o homem que prosseguiu a obra de Cristo, né? Sendo aqui o representante oficial, né? De Cristo na Terra, o Cristo primeiro. na Terra, né? Isso é um erro, né? Porque Jesus Cristo ele falou para si, no caso, ele estava falando para ele, que sobre esta pedra edificaria a igreja, como nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando aqui aos Efésios, né? Que ele seria a pedra de esquina. O erro consiste na própria leitura, na interpretação errônea, pela leitura errada do que está escrito, né? Cristo, no original a gente encontra, né? Quem tem a Bíblia grego e hebraico e grego, né? Deus me presenteou um dia através de um casal de obreiros, um exemplar. Então é muito importante, você vai lá e você encontra o Senhor Jesus se referindo a Pedro, no original uma pedrinha, e ele é a rocha, né? Onde a igreja de fato seria estabelecida e construída. Um detalhe, irmão Daniel e queridos irmãos, é que a pedra que seria usada como base para uma construção, uma grande construção, no caso de um templo, no caso do Templo de Salomão, teria que ser uma pedra perfeita. O corte não poderia ter falhas, teria que ser uma pedra alinhada, porque ela ia ser a base daquilo que seria construído sobre ela, e não eram construções leves como as de hoje, né? Hoje, os tipos de construções existentes, a gente está vendo um monte de prédio cair por aí. Alô, senhores engenheiros, vamos estudar melhor engenharia, né? Civil, para evitar essas falhas. Então tem um monte de prédio caindo, matando pessoas, né? Na construção espiritual de Deus, isso não acontece, né? Porque a pedra, ela é perfeita, é firme, é alinhada. A construção que é feita, os antigos, né, construtores, interessante como eles conseguiam colocar aquelas pedras enormes de 8, 9, 10 metros, talhadas. Imagine a quantidade de dias, os instrumentos usados para isso, mas eles não colocavam nenhuma pedra em que houvesse alguma fissura, alguma falha sobre
aquela base, ou para formar aquela base, se a pedra não fosse perfeita, alinhada. Tinha que ser, ou se ela fosse na base horizontal, ou se ela fosse na esquina, na base vertical. Então ela teria que ser perfeita, em qualquer posição que ela fosse colocada, tinha que ser perfeita. E é interessante, Cristo é essa base perfeita. Os apóstolos construíram uma estrutura também perfeita sobre essa base. Porque deixa eu te dizer aqui um detalhe, sim, que o Senhor nos concede agora, irmão Daniel. Não adianta construir a maior e mais bonita e pomposa das construções, paredes fortes, paredes bonitas, bem rebocadas, bem pintadas, construir o teto mais suntuoso possível sobre uma base falha. Porque tudo aquilo bonito que custou muito vai desmoronar, vai cair, vai se perder. Então, algumas instituições estão sendo criadas, são formadas em bases falhas, A igreja. Por que a igreja resistiu ao Império Romano? Resistiu aos ataques dos religiosos da época, os fariseus, os judaizantes. Resistiu ao longo da história às mudanças que vieram, teológicas, as mudanças de culto, as heresias, tudo que surgiu. A igreja de certa forma foi sacudida, invadida, mas no final ela se sobressaiu e ela existe hoje, formada não por placas denominacionais, mas por pessoas, vidas que verdadeiramente creem em Deus. Elas receberam a Jesus, a base perfeita, elas estão na doutrina dos apóstolos, mantendo a essência, e as suas vidas são construídas em Deus e elas permanecem firmes até hoje. Graças a Deus por isso, pastor? Isso. Porque ela teve essa edificação através de uma base forte, a pedra de esquina, Jesus Cristo. No ponto 2 e 11, nós vamos estudar sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Para entendermos bem aqui, sabemos que apóstolo ela é uma palavra que tem o significado direto como enviado ou mensageiro. Porém, existe uma coisa mais além que nós podemos aprender aqui sobre a palavra apóstolo. Se nós estudarmos bem a Bíblia Sagrada, o comentarista aqui ele nos fala que, se nós observarmos o Evangelho, lá encontramos 12 homens escolhidos a dedo pelo próprio Jesus Cristo, a pedra de esquina, que foram conhecidos como os 12 apóstolos. As demais pedras que iam compor a construção ali, a base, O que eu acho interessante, pastor, aqui, é que estes homens aprenderam diretamente com a pedra de esquina. Não foi ninguém que contou para eles uma história aqui, uma história por lá. Eles aprenderam. Vimos ali nos evangelhos que a escolha também foi importante, porque ela foi debaixo de oração. Jesus Cristo era um homem que orava bastante, tinha a sua intimidade com Deus. Ou seja, a pedra de esquina, como o senhor bem falou, pastor, ela era perfeita. E até nas escolhas que ele fez, também foi perfeito. Nós vimos aqui, amados irmãos, o comentário falando sobre a importância do apóstolo, é que eles não eram a base. O fundamento aqui era Cristo. Porém, a doutrina que eles levaram para os irmãos, os demais irmãos, é que tinha importância. Então, tudo partia da pedra de esquina, Jesus Cristo. Eles aprenderam com Jesus as suas doutrinas, os seus ensinamentos, para passarem com perfeição aos demais irmãos que iriam escutar. Pastor Marcos, qual a importância dessas doutrinas apostólicas na igreja atual? Você pode dizer sobre até onde tem importância, ou não precisa mais a gente aprender com os apóstolos através das escrituras? Já está bom da maneira que a gente está. Irmão Daniel, eu considero a igreja, como o próprio Cristo assim determinou que fosse, uma nova construção espiritual nele, em que cada crente iria compor essa construção. Essa construção terminou? Não.
Eu costumo dizer que a construção chamada igreja, ela só vai terminar quando Cristo, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do milênio, porque até então vidas se converterão, nós sabemos pelas Escrituras disso, né? No milênio. Então, encerrou-se o milênio, vem juízo final, então a construção termina aí. A construção de vidas que vão sendo salvas ou serão salvas, foram e continuarão sendo ao longo da história da igreja. Essa construção não terminou, ela está em continuidade. Você me perguntou sobre a importância para a igreja da doutrina deixada pelos apóstolos. Como acabei de lhe dizer, Cristo é a pedra principal, como nós já comentamos. E os apóstolos começaram a construção em cima dessa base. Foram as primeiras pedras. Formaram aquela base, aquela conjuntura que daria sustentação aos demais. Se nós tirarmos uma pedra dessa, então vamos tirar aqui a pedra daquilo que Pedro escreveu, as 2 cartas de Pedro. Não, deixa de Pedro, nós vamos tirar as cartas de Paulo, ou vamos tirar de Tiago, ou vamos tirar o que eles decidiram lá em Atos dos Apóstolos, as decisões ministeriais, doutrinárias para a igreja. Vamos tirar. Na hora que tirarmos, alguma coisa vai começar a trincar nessa parede e vai desabar. Ao longo da história da igreja, ministérios, aqui eu não quero denominar igreja, porque igreja é uma construção espiritual de todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador e nele permanecem para sempre. Mas ministérios têm surgido e têm desaparecido ao longo da história. Ministérios individuais, ministérios coletivos, denominacionais. Porque às vezes a pessoa até acredita que ele tem a base de tudo que é Cristo, mas ele exclui alguns outros fundamentos dessa construção, que são as doutrinas dos apóstolos. E as doutrinas dos apóstolos surgiram onde? Você comentou. Eles passaram os 3 anos com Cristo, ouvindo diretamente, olhando nos olhos, ouvindo os lábios do Senhor Jesus as palavras de Bíblia, os ensinamentos. Eu costumo dizer que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o esqueleto do Evangelho. Uma construção, ela tem que ter também pilares, colunas, né? Então, Mateus 5, 6 e 7 é uma das colunas principais que sustenta a estrutura chamada igreja. Quem aprendeu Mateus 5, 6 e 7 é crente para a vida toda e sabe ser crente diante de qualquer situação, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer tempo. Então os discípulos estiveram lá no monte, né? Escutaram Jesus quantas vezes lá, quantas horas seguidas, quantos dias seguidos, durante a noite, durante o dia, no barco. Eu também gosto de dizer que Cristo nunca se preocupou em elaborar sermões tão belos. Não, Cristo se preocupou em todo o seu ministério em ensinar a sua igreja. No barco ele ensinou, na praia ele ensinou, quando curava ele ensinou, quando ressuscitava alguém ele estava ensinando, glória a Deus. Quando Jesus estava com um chicote na mão lá dentro do templo, chicoteando os salteadores, ele estava ensinando os seus discípulos sobre a ordem da casa do Senhor, daquilo que Deus, como Deus vê, como Deus aprova, como Deus reprova a sua obra. Então Jesus se preocupou ao longo do seu ministério em ensinar, os discípulos foram ensinados e ensina a doutrina. Então eles pegaram essa base e construíram sobre essa base. Quem constrói uma estrutura ministerial, retirando-se esses pilares, essa estrutura cai. Ela pode até estar de pé, mas ela está rachada. Ela tem abertura para o inimigo trabalhar. Ela tem uma previsão de queda. E também ela tem a reprovação de Deus. Porque toda estrutura que não é construída sobre Cristo e sobre aquilo que os santos apóstolos do Senhor ensinaram, essa estrutura não tem a aprovação de Deus. Só as que de fato são construídas e mantêm a doutrina do Senhor.
Amém? E hoje tem tantas doutrinas, pastor, que a gente vê, De fato. que estão fora desse contexto. Temos que ter muito cuidado, né? E nós observarmos alguns ensinamentos que surgem, né? Porque acredito que todo dia surge um ensinamento diferente, uma ideia diferente, uma ideologia diferente. Então, aqueles que são igreja têm que estar sempre firmados nas doutrinas dos apóstolos. Quanto mais a gente aprender sobre esses homens, né, os ensinamentos que eles deixaram para a igreja, nós vamos nos firmando mais ainda, edificando mais ainda nossa vida espiritual. O que eles ensinaram serve para a vida toda e para tudo. Jamais vai ficar bem. O ensino dos apóstolos, a doutrina de Cristo, a doutrina que os apóstolos aprenderam com Cristo e nos repassaram pelas Escrituras, são válidas, são atuais, são proféticas. Coisas que Paulo, Tiago, Pedro, Judas, não Iscariotes, o que o traiu, né? Só um detalhe, quando você declarou que Cristo escolheu perfeitamente a todos, sim. Judas não era um traidor no começo do ministério. Ele foi enviado lá em Mateus 10, 12, com os demais. Ele recebeu unção, ele recebeu a autoridade de Deus para curar, para repreender demônios, para pregar as boas novas. Porém, a própria Escritura diz, e mais especificamente o apóstolo João, no Evangelho de João, que Judas abriu o coração para a tentação e Satanás tomou posse. E infelizmente ele se tornou traidor. Então Jesus jamais vai ter culpa quando ele salva alguém, quando ele liberta alguém, transforma alguém, capacita, usa na sua obra e lá na frente aquela pessoa se desvia. Porque a vida é feita de escolhas. E Judas, infelizmente, escolheu ser o traidor. Decidiu no seu coração, permitiu que o inimigo, né? Então, só esse detalhe. E também temos o testemunho dos profetas, né? Eu vou logo para a pergunta na frente. Qual é a diferença, pastor, entre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Porque o autor, aqui o comentarista, ele nos dá uma luz, né, sobre esses profetas que o ensinamento, a edificação está sendo fundamentada, né, que é sobre os apóstolos e sobre os profetas. Eu gostaria que você explicasse aqui um pouquinho sobre isso. Eu escrevi aqui o conceito, né, que a própria lição nos traz, que de fato significa o ser profeta. O ofício de profeta é um proclamador e intérprete da revelação divina. Os profetas do Velho Testamento, tanto quanto os do Novo, nos dias apostólicos, dos dias da igreja neotestamentária, eles, de certa forma, se assemelham no sentido de que todos receberam de Deus as revelações. Do Velho Testamento receberam de Deus, transmitiram a Israel, transmitiram aos povos aquilo que Deus estava aprovando, aquilo que Deus estava reprovando, né? Transmitiram as cobranças de Deus, transmitiram aquilo que Deus ia fazer de restauração, de bênção sobre o povo. Então eles eram enviados por Deus e no meio do povo declaravam aquilo que recebiam de Deus. No Velho Testamento eles também fizeram para o mundo, e então para a igreja, os próprios cristãos, como esta palavra também serve para nós. Eles são proclamadores, intérpretes da revelação divina. Agora, quanto ao exercício profético de hoje, dom, aí são outras da atualidade, não apenas profetas, apóstolos. Nós temos uma série de questionamentos que o tempo aqui não nos permite chegar tanto, né? Mas existe uma diferença do Velho Testamento para o Novo? Pelo que o pastor explicou, a diferença é justamente essa, né? É da sua atuação nos dias atuais. Os apóstolos, eu acredito que quando eles foram ensinados por Jesus Cristo e passaram as doutrinas, os ensinamentos da igreja, né? Os profetas eles serviam como revelar justamente essa doutrina, esse ensinamento. Não que eles deveriam profetizar bênçãos para a minha vida, bênçãos para a igreja, né?
pode até profetizar, né? Bênção para a igreja. E se for bênção de Deus, seja bem-vinda. Porém, a igreja ela não deve se basear justamente só nesses tipos de profecias, né? Como nós vimos nos dias atuais, né? Promessas de profetas de que Deus vai abençoar, mas a vida da pessoa não condiz com ela sendo a igreja eleita. Digamos que nos dias de hoje nós temos mais profetadas do que de fato profecia. A profecia bíblica geral para as nações, para o mundo, para nós, para a igreja, está aqui. O Velho Testamento profetizou tudo sobre Cristo. Cristo veio, o cumprimento daquilo que eles profetizaram. Há coisas no Velho Testamento que ainda se cumprirão no período da grande tribulação, como está no livro de Isaías, de Zacarias, de Daniel, né? De outros. E há coisas que se cumprirão lá, mas no final do milênio, né? Há registros do milênio dos profetas do Velho Testamento, 500, 600, 700, 800 anos antes de Jesus nascer, gente, ou seja, 2.500, 600, 800 anos atrás, sobre uma coisa que ainda não aconteceu, mas está na palavra e vai acontecer. Se tudo aquilo, irmão Daniel, que no Velho Testamento estava profetizado sobre Cristo, se cumpriu na pessoa dele, por que eu não vou acreditar que algumas coisas que ainda não se cumpriram, porque não chegou o tempo ainda, não se cumprirão? Então, eu acredito nos profetas do Velho Testamento, eu acredito nos profetas do Novo Testamento, que também profetizaram coisas que ainda vão acontecer, né? Como o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, sobre, né, o que virá sobre a terra. E a gente, quem quiser entender, vá lá e leia, né? Mas eu não acredito muito em alguns profetas de hoje, porque são profecias, entre aspas, muito pessoais, interpessoais, voltada para uma pessoa, voltada para outra. Eu tenho um certo receio e certo cuidado, né, nisso, né, e prefiro esperar que aquilo que a pessoa supostamente profetizou venha se cumprir. Primeiro eu faço a análise, está de acordo com a palavra? Então vamos esperar o cumprimento. E é assim que devemos fazer, né, irmãos? Temos que observar algumas profetadas que estão sendo lançadas aí. Ponto 3. Edificados para a morada de Deus. Pastor, a gente vai encerrar nesse ponto 3 sobre este assunto. A igreja de Deus, a igreja que foi reconciliada, né, agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, ela tem a sua pedra de esquina, Jesus, muito bem, e tem os fundamentos, que é a doutrina dos apóstolos, também juntamente com os profetas, né? E agora nós somos pedras vivas, como o próprio Pedro nos fala, Glória a Deus, né, sobre este assunto. Maravilhosa essa colocação. Oh, glória. Agora, edificados para a morada de Deus. Pastor Márcio, você pode nos explicar as evidências dos dias atuais para a igreja que agora é morada de Deus? Como é que a gente pode classificar, ou vamos dizer assim, como é que podemos distinguir, é a palavra mais bem colocada aqui, sim, a igreja atual? Quais as evidências que ela tem de ser a morada de Deus? A evidência é aquilo que se revela por atos, pelo que se fala. Por exemplo, batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é evidenciado por línguas estranhas. Foi assim em Atos capítulo 2, e assim tem sido ao longo da história da igreja. Então, como se pode perceber que aquela pessoa deva ter sido batizada com o Espírito Santo? Ouvimos ela naquele momento que Deus toma aquela vida e a batiza, ela fala em línguas estranhas. Ali você percebeu a evidência que ela foi batizada. Então, assim, qual a evidência? É a pergunta feita por você, e que certamente as pessoas querem saber uma resposta. O que se vê na igreja hoje? Para mim, pessoalmente, uma resposta muito pessoal sobre essa pergunta, sobre esse assunto. Para mim, a evidência principal
de que uma igreja, ela é ainda morada, habitação do Espírito Santo de Deus, e que Deus é a base dela, é a pedra de esquina, a pedra fundamental, e que ela está sobre esse fundamento da doutrina dos apóstolos e das profecias bíblicas. É a manutenção da sua essência doutrinária, litúrgica, bíblica. Aí nos parece um tanto subjetiva a resposta. Mas veja bem, quais têm sido os nossos atos diante de Deus e diante dos homens? E aqui eu falo de testemunho. Falastes que somos pedras vivas. Pedras vivas, ela significa isso, ela tem esse sentido, podemos aplicar. De um testemunho vivo daquilo que Cristo fez em nossa vida. Irmão Daniel, se Jesus vem à nossa vida, nos reforma, nos muda, nos transforma e faz de nós morada sua, o que é que esta estrutura agora espiritual, morada de Deus, vai fazer na vida? Vai representar? Como vou me comportar? Como vou viver? Então, não há uma evidência maior na vida de uma pessoa, individualmente, ou de uma igreja no coletivo, do que essa manutenção da doutrina e do testemunho verdadeiro de que Cristo de fato habita. Porque há uma diferença na vida de quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus para a vida daquele que não é habitado. Em muitos sentidos. Não falo aqui apenas no aspecto exterior, mas principalmente no aspecto interior. Na mudança do caráter, na transformação desse caráter. Os hábitos, da própria fala, do vestir com pudor, com respeito, com responsabilidade, de não ser leviano. Infelizmente, nós temos assim, por parte de muitos, um mau testemunho muito grande perante a sociedade. Se dizendo ser igreja eleita. Isso traz um descrédito para a igreja. A igreja, aquela história de que o justo paga pelo pecador, lembra? Então, nós estamos vivenciando isso. Todos pagam, às vezes, por lado de um, que dá um mau testemunho. E isso é inevitável. Jesus disse que seria inevitável. Alguém iria transgredir. Alguém iria dar escândalo. Isso seria terrível, mas seria inevitável. Isso iria acontecer. Isso acontece e tem acontecido na história da igreja. Porém, claro que alguém que cai também pode ser redimido. Na igreja está a ação do amor, da misericórdia, do perdão de Deus continuamente. Pelo menos até o arrebatamento eu creio. Então, a principal evidência é essa. Nós temos pessoas que, infelizmente, trazem uma imagem muito negativa para a igreja. E nesses dias modernos, nós estamos aqui na modernidade, que glória, que bênção podemos fazer isso, irmão Daniel, irmão Gel, que é o nosso mestre aqui, que está conduzindo o trabalho. As pessoas com a tecnologia, a informação, elas têm tido um acesso maior às instituições, sabem o que se passa por lá, o que está acontecendo. Não basta apenas um testemunho por ali que aconteceu numa cidade. Todo mundo de repente fica sabendo de tudo. Então nós estamos tendo muitos maus testemunhos. O crente que dá o toco para o guarda, às vezes o guarda é crente, mas recebe o toco. O que é toco? Aquela onça, serva de 50 e às vezes é de 100, para poder deixar passar o camarada que está transgredindo a lei, ou está com a carteira, a habilitação atrasada, o documento do carro atrasado, um problema na estrutura do carro. A corrupção, ela está tão generalizada e as pessoas tão acostumadas com ela, que isso que nós estamos pregando agora parece ser um absurdo. E quantas coisas são feitas? Aquela nota que nós não deveríamos assinar, não deveríamos preencher, porque ela está acima do valor. Então tem tantas coisas que aquele crente poderia ser luz ali naquele momento e não é.
aí ele comete ali um mau testemunho. Quem está à sua volta? Olha, é porque é crente, frequenta a igreja, mas recebeu o suborno, praticou o suborno, né? Preencheu a nota fria. Então existe uma série de coisas mais simples que acontecem às vezes até no relacionamento familiar. Minha filha, se você estudar, no final do ano eu lhe dou aquela bicicleta, aquele presente, aquele carro, quem pode, né? Suborno. Então, há tantas coisas. A palavra de Deus, ela é uma base tão sólida que ela corrige essas coisas. Então, a principal evidência, e isso é forte, nós estamos concluindo com algo muito pesado, duro de se falar e duro de se ouvir. Por isso que Malaquias foi um dos profetas, um deles, não apenas ele, mas um deles que proferiu o peso da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor que ele recebeu para transmitir aos judeus era tão pesada que era pesada para Deus, pesada para o profeta e seria pesada para o povo. Então a gente sente esse peso nesse instante agora, irmão Daniel, e tem que transmitir isso. Como está o nosso testemunho? O que vai evidenciar que eu sou uma construção de Deus, que eu de fato sou templo, morada do Espírito Santo. É uma vida de fato transformada, de testemunho. Somos perfeitos? Não. Haveremos de falhar em alguma área, alguma coisa, mas a gente se esforça, a gente luta, a gente chora quando escorrega, vai para os pés do Senhor Jesus, pede força e vive lutando, até que chegará o momento em que essa construção terminará e adentraremos ao céu, e aí não teremos mais nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhuma prova aqui. Graças a Deus por essa rica lição, né? O pastor nos explicou bem aqui as condutas, né, daqueles que agora são a morada de Deus, né? A morada através do Espírito Santo, do que seria a igreja eleita, né? Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Quero agradecer aqui o pastor Marcos, né? Pastor Marcos, obrigado. Eu sinto muito honrado por estar aqui. A honra foi minha. Porque é difícil trazer uma palavra desse cunho, para uma aplicação pessoal. Mas a palavra de Deus, a importância maior dela é exatamente isso. Mesmo sendo uma aula bíblica, mas é importante trazê-la para a nossa realidade pessoal, para que ela tenha uma aplicação na nossa vida e traga o benefício que Deus quer que nós tenhamos, a nossa verdadeira transformação, a nossa verdadeira identidade de cristãos salvos nele. E esse é o objetivo da Escola Bíblica. Nós aprendemos e aplicamos, né? Eu quero agradecer também ao irmão Gel, né, que está nos ajudando aqui na divulgação nessas mídias, né? Ele está de máscara, né? Não corta essa parte, né? E espero ter outras oportunidades, pastor Marcos. Né? Amém, estamos às ordens. Né? Acredito que nós aprendemos muito, né, nessa lição e nós vamos estar orando, né? Não esquece de dar o like, né? Para ajudar a gente a divulgar o nosso canal da igreja. Nós no canal também não temos só a Escola Bíblica, nós também temos algumas pregações, né? Inclusive do pastor Marcos, né? Uma pregação que foi feita aqui nessa igreja, né? E se inscreva, se divulgue, né, o nosso trabalho, para que assim você ajude a propagar o reino de Deus. O pastor Marcos vai estar orando e nós vamos finalizar com esta oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, tua permissão de nos realizar mais esse trabalho. Obrigado, meu Deus. Eu quero te louvar pela vida do irmão Daniel, do Gel, do pastor Deus, essa estrutura, Senhor, a nossa igreja aqui no Campo do Jardim. Te louvamos por esse trabalho realizado. Ó Deus, temos plena consciência do potencial deste ensinamento, daquilo que ele pode gerar nos corações, nas vidas, na transformação, Senhor. Opere sobre as vidas, venha sobre as famílias, guardando, livrando, tenha misericórdia do nosso país e do mundo nesse instante. Senhor, seja conosco, que todos os trabalhos possam, Senhor, o mais rápido possível, serem novamente
feitos, realizados no templo, nas casas, nas praças, nas ruas, via TV, via rádio, enfim, Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ser, meu Deus.